Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Para a compreensão de cada ação, requer-se o conhecimento de seu motivo. Eis um pensamento estoico que nos livra de muitas criações de problemas. Este é um pensamento que manterá sua mente armada para lidar com situações desconfortáveis produzidos por pessoas ou até por você mesmo. Livros sobre o estoicismo foram as principais armas às quais eu resolvi adquirir para começar o meu progresso nesse mundo de desenvolvimento pessoal. E, meus aliados, se tem um tipo de sabedoria que vocês devem se esforçar ao máximo para compreender antes de qualquer outra coisa, é a sabedoria sobre nós e nossa própria vida. Antes de tentarmos nos sobressair da massa de pessoas, adquirindo variados tipos de conhecimento prático, devemos nos sobressair da nossa própria ignorância, e automaticamente saberemos como lidar com a ignorância alheia. Uma das coisas mais importantes que o estoicismo ensina é a arte de buscarmos entender as situações antes de tomarmos alguma atitude referente a ela. Independente de qualquer acontecimento em nossa vida cotidiana, temos que nos esforçar para pensar antes de reagir. A única coisa que nos difere dos animais é a nossa capacidade de raciocinar. Então, se assim é, devemos tirar proveito desse dom que a natureza e Deus nos proporcionou. Para todo ato provindo das pessoas, há uma explicação que motivou a ação dela. E como eu já disse, superando a nossa própria ignorância, conseguiremos superar a ignorância alheia. Então, todo ato que um indivíduo vier a cometer contra você, primeiro pare e se pergunte se você mesmo já veio a cometer tal ação com algum outro indivíduo. Feito isso, se você conseguir localizar memórias de algum acontecimento semelhante, compare suas motivações em tal momento com as motivações de tal pessoa para o momento atual. Reflita sobre que tipo de sentimento pode ter te levado a agir de tal forma, e provavelmente você conseguirá achar sentido no pensamento que levou tal pessoa a tomar tal ação contra você, seja ela boa ou ruim. Essa sabedoria estoica não é complicada para se aplicar. A filosofia do estoicismo surgiu para que nós, como seres ignorantes, viéssemos a aprender a lidar com a tolice alheia, lidando com a nossa própria. Ao entendermos nossas próprias ações, conseguimos literalmente ler o pensamento e sentimento das pessoas em relação a algum acontecimento que ela ocasionou com um ato tolo ou até mesmo inteligente. Pratique com pequenas coisas do dia a dia a entender suas atitudes. Um copo de água que cai no chão e quebra, por exemplo, ao invés de querer se irritar e dar um soco na parede, ou até xingar palavras desnecessárias, feche os olhos, respire fundo e abra-os novamente. Daí pergunte a si mesmo, o que veio a ocorrer para que o copo caísse no chão? Por acaso o copo criou pernas e pés e simplesmente se jogou de cima da mesa? O copo criou asas e subiu o voo erradamente de cima da mesa? Acho que essas duas opiniões são muito improváveis de terem acontecido, concorda? Pense numa panela, onde você está preparando a sua comida. Daí você se queima de repente. Pare, feche os olhos, respire fundo e abra-os novamente. E reflita, será que foi a panela que cometeu um ato inescrupuloso para contigo? Será que a panela pensou em fazer essa maldade contra você? Será que a panela, por algum motivo, resolveu te queimar em tal momento? Muito improvável, né? Então, nesses dois tipos de circunstâncias, meu caro, você e apenas você causou tal consequência. Com o copo, você pode ter esbarrado sem querer nele, pode ter o colocado em um lugar em falso, escorregadio, enfim. Com a panela quente, você pode ter batido a mão sem querer na tampa ou nas laterais, fazendo as coisas com pressa. Você consegue perceber que um palavrão ou um soco na parede não fariam você compreender tal situação? Apenas o infligiria mais raiva? É, meus amigos, e é um ato ainda por cima estoico.
estúpido nosso, de motivo de riso até. Tá aí, uma coisa que você pode se esforçar para fazer e evitar que a raiva te controle no momento. Apenas ria da situação. Ria da burrice que foi causada por você mesmo. Agora, falando sobre situações com as pessoas, é claro que você não irá rir de tudo e qualquer coisa. Porém, o ponto não é esse. O ponto é você se ver como a pessoa que agiu de forma ignorante com você. Entre na mente dela, literalmente, e, de acordo com o momento, procure deduzir o que ela pode ter sentido, o que ela pode ter passado durante o dia. Enfim, saiba que tudo tem uma explicação, meu amigo, e fica ainda mais fácil de compreender as coisas quando a gente entende o lado do provocador. É isso, meus caros. Agradeço o tempo que cada um de vocês investiu até aqui. Espero ajudar vocês com a entrega dessa mentalidade estoica. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal. Se gostaram do conteúdo, deixem o like para fortalecer. Compartilhe o vídeo e deixe sempre um comentário aí abaixo, sugerindo algum tema, dando seu feedback sobre o conteúdo, pois é muito importante. Valeu? Tamo junto!